eu começaria do zero a estudar inglês hoje? Você vai descobrir aqui comigo que aprender inglês é muito mais simples, é muito mais fácil até. Fica até o final porque você vai pegar dicas valiosas que muito professor por aí em escola tradicional não fala. Mas eu quero falar aqui pra você. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Teacher Fer Dagnoni, do canal do inglês. Eu quero te dar as boas-vindas aqui e falar que, olha, primeira dica, anote as dicas. Mas antes eu quero também, antes de eu começar, porque eu já ia começar aqui, mas eu não posso deixar de fazer um convite para você. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, aciona o sininho de notificação para cada conteúdo que eu colocar aqui, ou cada vez que eu tiver ao vivo o YouTube te notificar e você não perder nada. E mais uma coisa, deixa o seu comentário, deixa suas impressões aqui do vídeo, tire suas dúvidas e compartilhe com quem você ama. E se você não gostar, compartilhe com quem você não gosta. Vamos lá? Bom, let's do it. Let's do it não, né? Let's do this. Fica melhor. Let's do this. Alrighty? Ok. Se eu tivesse começando hoje a estudar inglês, eu iria trazer uma coisa ao meu campo de consciência, à minha memória, para colocar na minha agenda de estudo da semana, por exemplo. Uma coisinha chamada... Você já sabe o que é? Internet. O que é internet? Internet. Sim, senhora. Sim, senhor. Aí você fala, ai, Fernanda, isso aí é básico. Pois é tão básico que muita gente não valoriza. E se eu perguntar agora, fala pra mim como que a internet te ajuda? Muita gente vai falar, com música, com série. Tá, mas o que isso quer dizer? Olha só, antes de mais nada, eu quero que você entenda, por exemplo, quando eu falo que eu quero que você entenda, é porque eu tenho algo pra você nisso, tá? Não vou ficar aqui só elogiando a internet, obrigada. Mas preste só atenção. Eu, quando comecei a estudar inglês, eu já sou professora de inglês há mais de 2 décadas. Na minha época de aluna não tinha internet. Não tinha, por exemplo, um tradutor, não tinha dicionário online. Bons dicionários online, inclusive, a gente tem hoje, né? Bons. O que era isso? Não tinha música, era do CD. A letra era do cartezinho do CD. Então, assim, era muito limitado. E aí, só que você não tem ideia, né? Um dia eu queria ter uma forma de... Não existe isso, a gente não pensa, não criei internet. Só que o que acontecia? Eu era o tipo de aluna que eu queria sempre aprender além da sala de aula. Porque, Fernanda, você era melhor que as pessoas? Não, é porque eu queria aprender a falar as coisas da minha realidade, do meu dia a dia. As coisas que eram importantes pra mim, que faziam parte do meu cotidiano e tinha sentido pra mim. Então, tudo que eu estudava na sala de aula, eu colocava, tá, como que eu adapto pra mim? Como que eu adapto pra minha realidade aqui? Então, é importante você entender que eu não tinha esse respaldo de um tradutor, de um dicionário online. Não tinha. Eu não tinha materiais na internet, eu não tinha recursos na internet para pesquisar, livros na internet, não tinha nada. Músicas para ouvir a hora que eu quisesse no Spotify ou no YouTube, não tinha. Não tinha internet. Então, é a primeira coisa, a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa, você está anotando? Como eu já pedi? Traga a internet para sua agenda na hora de você colocar ali a sua programação da semana. Quantas horas você faz aula de inglês? Ou quantos dias da semana você faz aula de inglês? Seja no online, seja no curso tradicional, que demora normalmente pra caramba. Então se ajude. Olha só, segunda dica. Pense sempre assim, eu já existo aqui no Brasil. Ou você que mora fora, eu já existo. E eu existo no português. Eu me comunico, eu ouço, eu entendo, eu falo da minha vida, das coisas que importam em português. Agora eu tenho que existir em inglês. Eu tenho que saber falar sobre essas coisas em inglês agora. Então você tem que ter essa mentalidade. Terceiro, tá anotando? Obrigada. Terceiro, você programar tempos para ter contato com a internet mesmo no dia que você não tem aula, no dia que você não está estudando. Como assim, Fernanda, contato? Olha só, para você ter uma ideia. Simplicidade, intensidade de contato com o inglês, não é? Intensidade de aula e naturalidade. S-I-N. Sim, o método sim é o meu método. Simplicidade, intensidade e naturalidade são os 3 pilares do meu método. Hoje em dia está muito simples você estudar e você aprender inglês. Você pode aprender do seu celular, você pode aprender do computador dentro da sua casa. Tá muito simples se colocar em contato, tem intensidade de contato com o inglês por causa da internet, por causa da globalização. E é muito natural você ativar algumas habilidades aí, você impulsionar, você intensificar, você estimular a escuta
e a fala. Inclusive foram com essas duas habilidades bem naturais do ser humano que você chegou à fluência em português. Então você as usa para chegar à fluência em inglês, certo? Então quando você começa a pensar nessa rotina de estudo, o que é simples, o que é intenso, o que é natural, colocar essa simplicidade, essa intensidade de contato todo dia com o inglês, essa naturalidade, você começa a ver que é leve estudar inglês. É leve. Não quer dizer que é fácil, que você não vai ter dúvida. Mas achar alguma coisa difícil não quer dizer necessariamente que você tenha dificuldade naquilo. Eu sempre falo isso. Agora vamos para algo mais técnico ainda. Anote isso para você estudar. Falar de assunto, como que eu começaria, né? Buscando, seja através de um professor, de um curso. Eu tenho um curso onde eu fiz exatamente isso. Já deixei tudo pronto para os alunos irem personalizando, irem aplicando na vida deles. Então, olha só, passo a passo aqui inicial. Você sabe como fala o seu nome, a sua idade, o seu estado civil, a sua nacionalidade, quantos anos você tem, já falei, né? Se você tem filho ou não, onde você mora, onde você trabalha ou estuda. Você sabe pelo menos essas coisinhas em inglês? Começa daí. Ah, mas como é que eu vou aprender a falar? Se você está estudando sozinho, cara, joga num tradutor. Você vai falar, Fernanda, se o tradutor corrigir errado. Pega aquela correção, joga no Google. Vê se aparecem outras pesquisas, outros textos, outras frases em outros lugares e com aquilo ali que você está colocando. Você vai ter que se virar assim, a internet tá ali, usa ela para te ajudar. Para tirar essa prova real. Será que isso aqui tá certo? Outra dica, vai anotando tudo isso daí. Você vai vendo depois tudo que foi importante para você. Falar da sua rotina é algo comum? Falar as coisas que você faz durante o final de semana? Falar do dia a dia da sua casa, sua família? É útil? Normalmente é. Falar do que você faz no final de semana, ou que você faz durante a semana no trabalho, na faculdade? Quantas vezes você estuda inglês? Quantas vezes você vai para academia? Ou seja, o que te norteia. Que numa conversa fluida com amigos, por exemplo, no seu dia a dia você usa. Então agora você traz esse vocabulário como norte para o inglês. Outra dica, verbos de rotina. Trabalhar, estudar, dormir, acordar, comer, pagar, conversar, ligar, perguntar, pedir, falar, pensar, achar, sentir, querer. Aprenda esses verbos de rotina, não só no que como que é a tradução em inglês. Beleza, é tal. Agora, qual que é a forma de passado? Fica aqui uma dica para você. Porque o passado em inglês funciona diferente do que no português. Então, saber falar eu fui, eu falei, eu perguntei, eu paguei, eu comprei, eu liguei, eu disse, eu contei, eu acordei, eu dormi no passado, tá? Porque a gente fala muito, ai menina, ontem eu dormi mal, ontem eu fui tarde pra cama. A gente fala esse tipo de coisa, então aprender isso aí também. E uma última dica aqui, estimule muito, mesmo sem vocabulário, mesmo que você não entenda, as habilidades de escuta e fala. A fala no início é só ouvir e repetir, mas você tem que experimentar o idioma. Aí você começa a colocar também, no início, muita leitura. Não precisa ser logo no primeiro, no segundo mês, mas a partir do terceiro mês, leia muito inglês. Letra de música, legendas, livros infantis, se você quiser, pequenos trechos da Bíblia, se você gosta de ler a Bíblia. E não é para você tentar entender como que construiu aquela frase, é para você se acostumar com as frases, é para você se acostumar com a linguagem, com o vocabulário, aprender palavras novas, tá? Uma dica que eu dou, leia textos em voz alta. Se tiver o áudio do texto, melhor, porque daí você aprende direitinho, né? Mas leia textos em voz alta. Outra dica, traga a internet para você. Aprenda, mas aprenda mesmo o que significa, o que quer dizer as expressões, a cantar junto com o cantor ou com a banda, seja de cor e salteado, no mínimo uma música por semana. Então assim, tem tanta coisa que você pode fazer, vê o tanto de dica que eu te dei aqui, só não sai do lugar quem não quer. Se organize, se programe. Uma coisa bem legal para quem está começando, o Duolingo. Ele é leve, ele é de boa, ele é gostosinho. Coloca o Duolingo aí no meio. E você sai do lugar se quiser, sim. Anotou essas dicas? Eu espero que você tenha anotado. Anote mesmo, coloque para funcionar e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. A questão é que as pessoas querem saber, mas por que se escreve assim? Mas por que fala-se assim? Mas como que eu vou imaginar que a frase se constrói assim? Cara, se você começar a ser muito profunda, você não sai do lugar nunca. E esses questionamentos não vêm em você em português. Então não dê razão, não dê bola para eles em inglês. Você vai aprendendo tanta coisa, se acostumando com tanta coisa, que quanto mais inglês os seus ouvidos entram no subconsciente, você vai destravando. Mas para destravar, você tem que ter histórico com aquilo. Então você precisa de muito inglês no seu dia a dia. Traz isso para sua rotina, mesmo você começando do zero.
E depois você vem me contar. Daqui uns 6, nem isso, né? Daqui uns 3 meses você vem me contar como é que você tá. Combinado? Curtiu? Deixa o seu like. Qualquer dúvida, deixa aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye and have a good one!